Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco aí da sua casa, certamente você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi feita. Nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor, a nossa Páscoa anual. Mas é preciso entender que aquilo que nós celebramos hoje, há 2000 anos atrás, era o cumprimento de profecias de séculos e séculos, onde já apontavam a presença de um Messias, de um Redentor, de um Salvador. Quando você lê o Antigo Testamento, e as pessoas que participaram ontem da vigília pascal, eu até pedi que pudesse levar os folhetos para casa e retomar aquelas leituras. Você viu ontem que desde Gênesis e durante os profetas, tudo aponta para Jesus Cristo, para aquele que salvaria o povo, para aquele que ressuscitaria. Até aí tudo bem. O profeta era esperado, chamado Goel, resgatador, era esperado. O que ninguém esperava, nas suas melhores ideias, é que o Salvador fosse o Filho de Deus. É aí que Paulo vai aprofundar essa questão, dizendo que no Antigo Testamento Deus falou muitas vezes, de várias formas, principalmente pelos profetas, que eram boca de Deus. Nesses tempos, que são os últimos, Deus enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não sei se todos recordam com clareza um texto que na pregação de Jesus ele conta como uma parábola, mas ele está falando da sua própria vida. É a parábola que se chama Os Vinhateiros Homicidas. A parábola é muito simples. Ela vai dizer que havia o dono de uma vinha e que ele precisou viajar, e ele arrendou a vinha para funcionários, para que eles cuidassem daquela vinha. No tempo da colheita dos frutos, ele enviou alguns empregados para ver como as coisas estavam. Aqueles vinhateiros disseram: olha, aqueles são empregados do patrão, vamos matá-los. E mataram. O dono da vinha ficou pensativo: mas eles estão pensando que a vinha é deles? Eles são meus funcionários. Aí mandaram mais empregados ainda. Eles mataram todos. Aí o dono da vinha disse: então eu vou enviar meu filho, porque se eles estão matando os empregados, o meu filho eles vão respeitar. Ele manda o filho dele. A hora que o filho chega para tomar posse da vinha, eles pegam o filho, batem nele, o arrastam para fora da vinha e o matam. Esta parábola que Jesus contou é a história de Jesus Cristo. Quem são os primeiros vinhateiros que vieram? Os profetas. Quem são os segundos? Os profetas maiores. Quem é o filho? Jesus Cristo. E quem são os vinhateiros homicidas? São aqueles de Jerusalém, sacerdotes e mestres da lei, que programaram e criaram todo o contexto também político para a morte de Jesus. O que eles esperavam é que o Messias viria. O que eles não esperavam é que o Messias fosse o Filho de Deus. E esta é a maior de todas as profecias se cumprindo. Deus não se afasta de nós, mas Ele vem até nós, Ele vem nos buscar em Jesus Cristo. A única religião do mundo inteiro onde Deus busca o homem é o cristianismo. Leia todas as outras religiões, de qualquer credo, todas as outras o homem está buscando a Deus, de várias formas, com vários ritos, de várias maneiras. Quando você estuda o cristianismo e você entende o evento Jesus Cristo, e você entende que o Jesus histórico, ele é o Cristo da fé, os dois não se separam. Jesus é o Cristo, e é justamente na Páscoa que Jesus é chamado Jesus Cristo, que o nome é Jesus,
Yeshua ou Yeshua, Deus é poderoso para nos salvar. Cristo é um título pós-pascal. Christos, Ele é ungido, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus. Claro que nós não falamos assim, mas o correto seria: Jesus é o Cristo. Nós falamos Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Tomo como minhas, e a igreja o faz no dia de hoje, a primeira leitura que escutamos, e peço quem quiser acompanhar. Eu não tenho tanta coisa para anunciar, a não ser aquilo que Pedro já anunciou. Mas permita-me, antes de ler com vocês este anúncio pascal, o Pedro que aqui está. Não podemos deixar passar de liso isso aí não. Qual é o Pedro que nós vimos? Vamos pegar os últimos Pedros. Eu falo Pedros porque Pedro teve várias fases, né? Vamos pegar o Pedro na Santa Ceia. Pedro ali é o corajoso. Pedro ali é o vamos que vamos. A hora que Jesus diz: o Filho do Homem vai ser traído, ele vai ser preso, ele vai morrer, ele será crucificado, mas eu ressuscitarei. Aí Pedro disse: Senhor, eu vou contigo, eu não vou deixar isso acontecer, eu morrerei contigo. Jesus vai dizer: Pedro, pois eu lhe digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Este é o primeiro Pedro. Um outro Pedro, eu estou falando de facetas, né? É quando Jesus chega no Getsemane, na prensa de azeite, ele convida Pedro a rezar por ele, a vigiar por ele. Por isso ontem, vigília pascal, vigiar com ele, por isso vigília. Agora é interessante, não estou falando de os senhores não, mas você vê muito católico e pergunta assim: onde que você estava na vigília pascal? Eu fui dormir, não é? Quer dizer, as coisas continuam mais ou menos a mesma coisa, né? Jesus pede: vigia comigo. Eles foram dormir, e Jesus chega e diz: olhe, acordem, vocês devem vigiar comigo, orai e vigiai para não entrardes em tentação. Jesus volta para rezar, sua sangue, os discípulos dormem de novo. Jesus chega, acorda e diz: levantai-vos, porque o traidor está chegando. Nisso chega Judas Iscariotes. Nós temos aí um outro Pedro, já não é mais o Pedro dorminhoco, mas é o Pedro violento. A hora que eles prendem Jesus, tinha um soldado chamado Malco, era um soldado mais ruim, mais colérico, batendo no Cristo, etc. Pedro não pensa 2 vezes. Olha que Pedro andava armado, hein? Pedro tira uma espadinha, um punhalzinho, e corta a orelha do soldado fora. Imagina a cena, hein? Olha que bagunça. Eles prenderam Jesus, aquela confusão, e tocha, e Judas traindo, os discípulos correndo, aquela confusão. Pedro pega a espada e decepa a orelha do rapaz. Cai a orelha para o chão, e o cara com a mão na orelha, gritando, e o sangue jorrando. Aí Jesus diz: Pedro, guarda a espada na tua bainha, porque aquele que ferir com ela, será por ela ferido. Jesus pega a orelha e coloca no lugar. É um milagre. Olha, até na hora da prisão, Jesus consegue ser misericordioso. Dizem que Malco se converteu na hora, vendo que Jesus era o Filho de Deus. A hora que Pedro viu que a situação estava saindo do controle, nós temos uma outra atitude. Olha o Pedro aí, é o Pedro fujão. Pedro, dá no pé. E os discípulos correm e eles prendem Jesus. Pedro acompanhou de longe. Os outros ninguém sabe onde foi. João ficou perto, e Pedro de longe acompanhava Jesus. Então eles levando Jesus preso, levando para um lado, trazendo para o outro, e Pedro de longe acompanhando para ver o que daria. Quando ele entra no pretório, o discípulo amado, que é João, era conhecido ali das pessoas, era conhecido pela porteira, a mulher que ficava na portaria, né? Aí Pedro está com João. João, ele bate na porta, a mulher abre para João entrar. A hora que Pedro vai entrar, a mulher diz: opa, eu não te conheço. Aí João vai dizer: não, pode deixar entrar, ele está comigo. E
Pedro entra para o pátio e ali eles acendem uma fogueira. Nada na Bíblia por acaso, guarde isso. Se você quer saber Bíblia, tudo que ali está escrito tem um motivo. E Pedro fica esquentando fogo, e a Bíblia diz que fazia frio. Qual é o frio? Não é o frio de fora, é o frio de dentro. Pedro perdeu o seu calor, que era Jesus. Ele perdeu o seu amor, e ele estava ali procurando um calor externo, porque ele estava frio internamente. Aí ali acontecem as negações, né? Ah, mas você não andava com ele? Não. Você não era amigo dele? Não. Eu já te vi, você fala como ele? Não. E o galo canta, e Pedro chora amargamente. Depois desse texto, nós não temos notícias bíblicas onde Pedro está, mas narra a tradição que ele acompanhou Jesus de longe o tempo inteiro, de longe, para não ser também crucificado. Nós temos aqui um Pedro totalmente diferente, um Pedro cheio do Espírito, um Pedro que não tem formação de oratória, não era muito culto, não sabia línguas como era Paulo, mas é um homem que se deixou tocar por Deus. E nos Atos, no capítulo 10, ele vai tomar a palavra. É ele que toma a palavra. Ele resume nesse sermão toda a vida de Jesus Cristo. E eu convido a lerem comigo a leitura que escutamos, porque ela é o coração da fé cristã. Se alguém perguntar para você, resuma para mim a Páscoa, está aí em Atos capítulo 10, do versículo 34 ao 43. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: todos nós, vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Só para um momentinho. Aqui é interessante que Pedro diz da vida pública de Jesus. Quando começou a vida pública de Jesus? Depois do batismo. E veja aqui como que Pedro já sabe o que ele está dizendo de maneira profunda. Como Jesus de Nazaré foi ungido. A palavra ungido em grego é Christos. Christos é ungido. Jesus de Nazaré é o ungido. Jesus de Nazaré é o Cristo. Por isso, Jesus Cristo. Continuamos. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas. Vamos de novo. E nós somos testemunhas. Bonito isso. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Entramos na paixão. Eles o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus havia escolhido. A nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Por isso a liturgia de ontem, várias leituras de vários profetas falando de Jesus. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Aí na leitura se diz, né? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus que as profecias se cumpriram. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz.
vigília pascal de ontem começou como? Na escuridão. Bênção do fogo novo, a luz. Lembrem do Natal. O Natal também tem uma luz. Naquela noite escura, uma grande estrela brilhou. E a primeira leitura da missa do Natal diz isso: aquele povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para quem jazia nas trevas da morte, uma luz brilhou. Isso tanto vale com a luz do Natal, mas vale também para a luz pascal. Vamos entender isso biblicamente. O Papa Bento XVI, nas suas homilias do dia da Páscoa, ele vai dizer o seguinte, olha que bonito: a luz que ilumina a gruta de Belém vem do túmulo da ressurreição. É aquela luz de Cristo vivo que vai perpassar toda a sua vida, chegando à gruta de Belém. Lembro-me com muita clareza, este ano passado no caso, aqui no Frei Galvão, a minha pregação do dia 25 à noite, pode voltar lá, o tema da pregação era: quem é a criança de Belém? Porque se diz tudo de Jesus, mas se diz muita bobagem por aí. Aí eu contextualizei na Bíblia quem é a criança que nasce. E aqui os senhores já entenderam plenamente. Quem não entende o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus, não entende o Natal. Porque você celebra o Natal lembrando que aquela criança que nasce é aquele que vai ressuscitar por amor a nós. É por isso que o Papa Bento é muito feliz quando ele diz que aquela luz que brilha na gruta de Belém, ela vem do dia da ressurreição. Jesus ressuscitou. Amém? Aleluia. Tá bom. Mas se ficasse por aqui, meu irmão, já estava muito bom. Mas a coisa prolonga. Aqui a igreja tem uma pergunta: Jesus ressuscitou? Ressuscitou. Nós cremos no testemunho? Cremos. E aí? O que a ressurreição dele tem a ver com a minha vida? Por que nós estamos aqui? Por que a igreja hoje convida os seus filhos a proclamarmos que ele está vivo? A resposta é a segunda leitura desta missa, que você tem no seu folheto. Está no livro dos Colossenses, carta aos Colossenses. No capítulo 3, quem escreve é São Paulo. Aí Paulo, olhando para a ressurreição, ele olha para nós que cremos na ressurreição. E assim ele vai dizer: se ressuscitastes com Cristo, que quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos com Ele. Há um escrito muito bonito que diz o que Jesus ficou fazendo nos 3 dias que ele estava sepultado no sepulcro. Que ele estava, alguns falam, estava esperando, né? O que ele estava fazendo? Estava dormindo, estava morto. Não, meu filho, ele é Deus. Então a morte de Cristo, eu disse ontem, que é o 8º dia. Deus cria o mundo em 6 dias, ele descansa no 7º e ele recria no dia da Páscoa, que é domingo, que é o 1º dia, mas que é o 8º dia. E a igreja nos ensina o que Jesus fez nos 3 dias que ele esteve no sepulcro. Nós rezamos no credo: desceu à mansão dos mortos. É uma imagem lindíssima, pintada lá na Capela Sistina, e que a igreja crê no mistério da ressurreição. É como se quando Cristo morresse, ele que é o novo Adão, eu preguei sobre isso ontem, Jesus, quando ele morreu, ele foi à mansão dos mortos. E na mansão dos mortos, ele chega lá e ele grita assim: Adão! Aí Adão aparece. Ele vai, pega a mão de Adão e diz: eu vim te resgatar da sombra da morte. Aí Adão pega na mão de Eva, Eva pega na mão de Abel, e vai pegando na mão, e Jesus vai tirando daquele local de morte os que teriam a partir dele a vida eterna. Por isso que nós falamos: Jesus desceu à mansão dos mortos para ressuscitar aqueles que tinham morrido.
É por isso que a leitura vai dizer: nós também ressuscitamos com Cristo. Pai, padre, mas para ressuscitar com Cristo, a gente não tem que morrer? Ele não buscou Adão e os outros lá porque eles morreram? Mas a gente não morreu? Como que a gente vai ressuscitar com Cristo? Aí eu te faço uma pergunta: quem disse que você não morreu? E ai, meu filho, sua ficha ainda não caiu. Porque aquele que ainda não entendeu que não morreu, ele tem uma vida só de prazer e alegria. Então me diga, padre, quando foi que nós morremos? No dia do nosso batismo. No batismo nós morremos para o pecado e nós nascemos para Deus. Por isso que ontem tivemos a liturgia do fogo, bênção do fogo. Tivemos a liturgia da palavra, que é Jesus Cristo, e eu mostrei ontem todas as leituras. Depois tivemos a liturgia batismal, onde renovamos as promessas batismais. Então nós ressuscitamos com Cristo. E no mundo de hoje, como que eu sou diferente daqueles que não creem? Como que eu sou diferente daqueles que não buscam? Para os que negam, pouca esperança há, mas para os ignorantes é terra de missão. Um coração ignorante é terra de missão. E o que é uma pessoa ignorante? Ela ignora, ela não conhece, ela não sabe. Por isso que Pedro faz esse discurso. Pedro está contando o que aquele povo que era judeu não sabia. Eu vi um vídeo, e aqui a minha reflexão é outra, que as pessoas desceram a lenha, mas eu tenho uma outra visão. Vou publicar também essa semana no meu Instagram. Uma procissão do enterro, não sei se os senhores viram, passando numa avenida, não sei onde é, e um bar aberto. E o som, comente cuié, como diz o bom mineiro. Cerveja, petisco, torresminho, tem uns lá dançando, uns de gospel para procissão, som na rocha, uns com um caneco de chope olhando, e a gente vê pelo rosto de alguns